Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast mais uma vez, depois de uma longa pausa, né? Eu avisei, Jogos Paralímpicos acontecendo e eu, né, fico naquele sentimento de jogos e naquela euforia, dormindo tarde, acordando cedo, e aí o sono vem, acabo deixando um pouco de lado o nosso podcast. Peço perdão por isso. Os Jogos Paralímpicos acabou, triste, né? Para mim sempre bate aquele sentimento de tristeza, né? Aquele sentimento de meio que de nostalgia, porque eu acho muito legal, cara. Assim, eu acho é um é a celebração do esporte, né? Em todas as suas faces, né? Se a gente parar não só para ver os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos, é a celebração do esporte, né? Eu fico um pouco triste pela falta de visibilidade, pela falta de, de patrocínios envolvidos, né? Porque a gente vê, né? É totalmente diferente a cobertura da imprensa, por exemplo. Pensar, por exemplo, na imprensa brasileira, a cobertura de Jogos Paralímpicos praticamente inexiste, né? Inexiste. E aí a gente vê aí em programas esportivos falando de, de diversidade, de acessibilidade e, na verdade, a gente sabe que comercialmente é, é, as coisas que dão mais grana é as coisas que vão ser transmitidas, né? Infelizmente, eu acho que é isso. Então, fica um pouco, a gente fica um pouco triste, né, com os discursos moralistas, né? Aqueles discursos bonitos, mas na prática a gente acaba não vendo muita coisa, né? Então é um pouco e eu não me retiro aqui do dessa culpa também, né? Porque eu acabo acompanhando mais o futebol masculino ainda por cima. Então, é aquela coisa, né? É a tal da hipocrisia. Eu deixo aqui a minha crítica também a mim mesmo, tá? A mim mesmo, né? Falta e não querendo me justificar, né? Mas é tanta correria, falta de tempo, a gente acaba repercutindo aquilo que a gente tem mais acesso à informação, né? Mais acesso não, porque se a gente procurar, a gente tem informação de tudo, mas aquilo que vem mais fácil, né? Você passa numa banca de jornal, tá estampada na capa, você liga o noticiário da TV, é a primeira coisa que se fala. Então eu acabo repercutindo mais essas coisas e, de novo, não estou aqui me eximindo na culpa também. Eu também faço parte, né, dessa galera aí que gosta de fazer discursos bonitos, mas no final acaba não dando tanto destaque. Então eu venho aqui, lógico, deixar o meu pedido de desculpas, mas dizer também que eu acompanhei, né? Acompanhei e eu acho sempre muito esse o sentimento, né, de nacionalismo, né, que a gente vê com os atletas e de novo, aí não estou nem separando os Jogos Olímpicos do Paralímpicos, é isso de uma forma geral, o sentimento de patriotismo, né, a comoção que se gera, eu acho que é muito bacana, né, traz uma sensação muito boa, eu gosto muito de acompanhar, infelizmente, repito, não repercuto muito aqui. Peço perdão pelo barulho, está muito barulhento aqui hoje também. E mais uma vez também, eu não estou me eximindo da culpa também não, né? Eu acho que é um conjunto, né? É, todo mundo acaba repercutindo mais as mesmas coisas e outras coisas que também são muito legais acabam ficando um pouco de lado, né? Então, acho que vale uma reflexão até para mim mesmo aqui no podcast, né, falando aqui para vocês, vale uma repercussão até para mim mesmo, né, de tentar trazer um pouco mais de novidade. Repito, difícil, né? Vai ser muito difícil pela falta de tempo e eu não quero usar isso como justificativa, mas fica a reflexão. É sempre importante a gente deixar a reflexão, né, de que será que a gente não pode buscar mais? Será que a gente não pode trazer mais notícias? Né? Enfim, eu vou seguir com o podcast aqui hoje. Primeiro já falando de Brasileirão feminino rapidamente, né? E aí já começo eu de forma errada, né? Rapidamente, clássico paulista na final do Brasileirão feminino. A gente vai ter de um lado o Corinthians que bateu a Ferroviária
e do outro lado o Palmeiras, que bateu o Internacional. Então a gente vai ter um clássico paulista, um clássico, uma final rodeada de rivalidade, um time que, para mim, pelo que tem feito nos últimos anos, o Corinthians é mais favorito. E de novo aqui, né? Eu sempre falo isso, né? Senão as pessoas, tá querendo jogar o favoritismo do Corinthians, tá querendo jogar pressão pro Corinthians de forma alguma. Eu acho que aquela equipe vitoriosa, a equipe campeã, jogadores campeões, né? Eles conseguem abraçar esse favoritismo e usar isso a seu favor. É isso que separa os campeões dos outros, do resto, né? É aquele cara que é bom, que é bom, que sabe que tem um favoritismo, ele abraça isso e carrega embaixo do braço, né? E aí eu sempre uso de exemplo alguns atletas consagrados, né? Michael Phelps da natação, o, o, o Usain Bolt, né, do atletismo, o nosso Daniel Dias também da natação paralímpica que se aposentou, né? Cara que por muitos anos em edições passadas de Jogos Olímpicos era o grande favorito, colocava esse favoritismo embaixo do braço e trazia o ouro. Então, eu acho que o grande atleta é esse cara, ele engole a pressão, ele engole o favoritismo, né? E ele usa isso a seu favor, né? Para intimidar o adversário. Eu acho que assim, se o Corinthians quer, quer ser campeão, se as meninas do Corinthians querem ser campeãs, elas têm que usar isso a seu favor. Tem que colocar esse favoritismo embaixo do braço. A gente construiu isso já de muito tempo. Batemos recordes aí no futebol mundial, né? Não só agora falando de futebol feminino, incluindo o futebol masculino também. Então, a gente tem que pôr isso embaixo do braço e fazer valer. E do outro lado, é um, um rival que tem que usar a rivalidade a seu favor. É um time que está se apresentando muito bem, vem de uma goleada para cima do Internacional, mas uma final é um ambiente diferente. Né? O final é sempre uma pressão a mais, te exige um pouco mais mentalmente. Então é um pouco mais difícil de você jogar muito solto, muito leve. Né? Existe sempre aquele medo de repente sair atrás no placar. E o Palmeiras tem que usar o favoritismo, não, tem que usar a rivalidade a seu favor. Clássico é clássico, não tem favorito, e aqui a gente, e nessa de clássico não ter favorito, a gente vai fazer a nossa parte para tentar sair com o título. Então, perspectiva aí de uma grande final de futebol feminino. Quis o destino que o derby paulista acontecesse e eu acho que vai ser um espetáculo à parte, né? Já foi um espetáculo as semifinais e todo o campeonato, né? De uma forma geral, todo o campeonato já foi um espetáculo. A final promete demais, né? Sem dúvida nenhuma. Vou passar agora para o futebol masculino. Não vai falar de seleção brasileira? Vou falar de seleção brasileira, mas vou deixar para repercutir no final. Tá? O vexame que foi esse, essa partida das eliminatórias entre Brasil e Argentina. Tá? Repercutir rapidamente o campeonato brasileiro, tá? Porque não comentei as últimas rodadas, mas o Atlético Mineiro deixou escapar aí uma boa oportunidade de abrir uma ampla vantagem para o segundo colocado Palmeiras, né? Eu já tinha comentado aqui daquele empate com o Fluminense. Na rodada anterior, o Atlético empatou com o Bragantino, obviamente todo respeito à equipe de Bragança, né, que é o quarto colocado, mas o Atlético Mineiro é o time que vem embalado, que vem embalando o seu torcedor, um time que vem apresentando um grande futebol, trazendo grandes reforços. Então, sem dúvida nenhuma, mesmo fora de casa, era a equipe favorita, ainda mais passando já de mais uma rodada, aí não tinha desculpa da Libertadores, né? Teve mais tempo de descanso, de treinamento e o Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma, era o grande favorito e amplo favorito a abrir ainda mais a margem de pontos para o Palmeiras. Não aproveitou, o Palmeiras voltou a vencer, tá? O Atlético Paranaense, depois de um longo hiato, aí finalmente o torcedor palmeirense deu aquela respirada, porque a distância para o líder é de 4 pontos, e aí dá um pouquinho mais de tranquilidade, né? De você ainda vislumbrar o título, de ver o título ainda perto, o título ainda possível, tá? O Fortaleza
é outra equipe que estacionou no campeonato. A gente elogiou bastante o Fortaleza, vem de alguns empates e mais recentemente, aí já na última rodada, a rodada do final de semana, 4-2, tomou 4-2 do Bahia, tá? Um resultado bastante, 4 gols do mesmo jogador, tá? Do Rodalega, né? Não sei se eu estou pronunciando de forma correta, mas você tomar 4 gols, né, do mesmo jogador chama atenção. A gente começa a se perguntar se o Fortaleza perdeu fôlego, né? Se o Fortaleza está perdendo a confiança, o entrosamento, é difícil a gente cravar alguma coisa. A gente sabe que em certos momentos do campeonato, um time que está embalado, obviamente, ele perde o embalo. A gente está vendo isso com o próprio Atlético Mineiro, tá? Mas já são rodadas importantes, já é um longo hiato, né? Assim como o Palmeiras teve essa pausa, voltou a vencer. Quem sabe, né? Eu acho que próxima rodada a gente consegue medir de fato, tá, se o Fortaleza perdeu força ou se vai seguir aí nessa briga pelo G4. Agora, dá uma certa frustração, né? Uma equipe que vinha se apresentando tão bem e agora tomar 4 gols, todo respeito à equipe do Bahia, né? A gente não pode menosprezar de forma uma equipe que faz 4 gols com o mesmo jogador, a gente tem que aplaudir e tirar o chapéu. Agora, não é esperado. A gente viu o Fortaleza, a equipe do Fortaleza dessa temporada, que a gente já viu fazer grandes partidas, né, se sobressaindo diante das grandes equipes paulistas, né, e de repente tomar 4 gols do Bahia. Assim, é um pouco curioso e um pouco inexplicável, mas resultados assim acontecem, né, ainda mais com uma equipe que tende a ser agressiva, como é a equipe do Fortaleza. Vamos acompanhar as próximas rodadas para saber, né, se realmente, pelo menos mais uma ou duas rodadas, né? Eu acho que a próxima rodada é crucial. O Fortaleza precisa voltar a vencer para aí assim a gente conseguir medir. Olha, vai ser uma equipe que vai brigar por G4 ou vai ser uma equipe que vai ficar ali na zona intermediária, né? Porque embalou em certo momento e agora perde um pouco a sua força, vive aí uma inconstância que eu repito, é normal no Campeonato Brasileiro, mas já há mais de 3 rodadas sem vencer é algo que chama atenção. Precisa voltar a marcar os 3 pontos do Fortaleza para continuar firme e forte nessa briga, tá? O Bragantino, já falei, é o quarto colocado, seguido pelo Flamengo, depois o Corinthians, né? O Corinthians é o sexto colocado da tabela, o Corinthians que vem chamando a atenção nas últimas semanas, porque está agitando muito o mercado, agitou muito o mercado da bola, né? A chegada do William, estava no futebol inglês, veio para o Corinthians, ele que é declaradamente um corintiano, né? O pai é corintiano, faz parte é um cartola do Corinthians, né? O pai do William, e o William também foi revelado pelo Corinthians, né? Então eu acho que vem muito por esse sentimento afetivo, né? De você retornar, poder retornar ao clube que te revelou, ficar próximo dos parentes, dos amigos. Às vezes pode ser isso de fato, né? Muita gente se pergunta, caramba, da onde o Corinthians está tirando tanto a grana? E de repente o salário do William, a gente obviamente não sabe os valores absolutos, nem tem como saber, porque o Corinthians pode falar uma coisa e não ser aquilo de fato, tá? Mas o William, pelo menos, pode ter muito essa questão emocional, né? A pandemia fez isso com várias pessoas, né? De trazer um pouco esse lado mais humano, esse lado mais familiar, esse lado mais emotivo, e de repente o William queira passar um pouco, sim, mais de tempo próximo dos seus entes queridos, por que não, né? Eu acredito muito nisso. Agora, o que eu não acredito é que o salário do Roger Guedes vai ser baixo. Isso eu não adianta contar um conto de fadas de que ele é identificado e que não sei o quê, porque fez muito sucesso no rival Palmeiras, né? Também teve certa polêmica ali, enfim, disse que era um garoto problema ali no vestiário do Verdão, mas o conto de fadas do Roger Guedes com o Corinthians não rola, né? O salário do Roger Guedes são cifras altas, tá? Não adianta o Duílio vir aí e falar que vai ser um salário baixo e que não sei. Ele diz, tá, que as contas que tá tudo dentro do orçamento.
o Corinthians, né, vendeu muitos jogadores, né, enxugou a sua folha salarial, isso de fato aconteceu. Agora, os jogadores que vieram não são jogadores baratos, né? Vamos combinar. Roger Guedes, o Renato Augusto, apesar de um pouco fora de forma, sem atuar já há um bom tempo, o Renato Augusto não é um jogador barato. O William, então, nem se fala, mas é o que eu falei, de repente o do William dá para a gente aceitar, né, de que vai receber um salário mais baixo, de que está aqui por uma questão emocional. Agora os outros não tem como. Tá, o Renato Augusto também vai, mas o Roger Guedes não dá. E aí o que todo mundo se pergunta é da onde está vindo essa grana, né? Da onde está vindo esse dinheiro para contratar esses jogadores, né? Muita gente está se perguntando isso e, segundo o presidente do Corinthians, está tudo em ordem, né? Acho que o que a gente pode fazer é acreditar, mas a gente sabe que a palavra de um cartola não é 100% confiável. Não estou aqui falando que ele está mentindo, mas não dá para você acreditar totalmente, né? Aí depois de alguns anos, é, é, a conta chega, né? Então não dá, tá falando, óbvio, tá fazendo um discurso para o torcedor se tranquilizar, para a imprensa se tranquilizar, mas a gente sabe que não é um conto de fadas, né? O mundo do futebol não é um conto de fadas, né? E que essa conta pode chegar depois. Grandes investimentos podem significar títulos, e título é grana, né? É premiação do torneio, é mais patrocinador, é patrocinador de mais peso. A gente viu isso, né? Palmeiras, o Flamengo. O Palmeiras destaco aí primeiro por conta da parceria com a Crefisa, né? Foi por muitos anos aí, chamou muita atenção, né? Foi muito debatido, uma parceria multimilionária que trouxe muita grana para o Palmeiras. E o Palmeiras hoje é uma das equipes, junto com o Flamengo, equipes mais vitoriosas aí do futebol brasileiro. Por isso que eu falo, o investimento traz dinheiro, traz, né? Não só premiação, dinheiro da premiação do torneio, mas de patrocinadores também. Então, é por isso que eu falo, torço para o Galo, torço para o Galo. Corinthians está investindo, também torço para que dê certo, né? Eu não torço para dar errado. Eu acho que o futebol brasileiro só vai voltar ali, né, no mapa ali dos melhores times do mundo, do melhor futebol do mundo, quando esses investimentos subirem, infelizmente, né? Não tem outro jeito. Não tem como a gente rivalizar, por exemplo, com a Europa. Dá para chegar perto, né? Se a gente olha a, a- o Atlético Mineiro hoje, o Fortaleza, o Palmeiras com algumas atuações questionáveis, mas também o Palmeiras, dá para rivalizar com alguns clubes europeus. A gente, alguns anos atrás, a gente diria que não dá. Há 5 anos atrás, que ia falar como é que vai rivalizar com o clube europeu? Não tem como, né? Não tem como, óbvio, não tem como rivalizar. O campeão da Libertadores não tem como rivalizar com o campeão da Champions League. Isso de fato não tem. O inesperado pode acontecer? Pode, já aconteceu várias vezes. Mas até porque o futebol te permite isso, né? Já aconteceu várias vezes. Agora, é, é, cada vez mais, quanto mais investimentos são feitos, o retorno financeiro acontece e a gente vê equipes mais qualificadas, né? Tinha virado uma polarização aí, né, de Flamengo, de Palmeiras, e agora outras equipes vão chegando nesse pote, né? O Atlético Mineiro é o principal deles. E o Corinthians vem se apresentando aí também como um forte candidato, né? A pleitear um espaço aí nesses clubes, nessas equipes que investem muito e têm um retorno em títulos, né? Mas só o tempo vai dizer, né? O Corinthians tem uma dívida ainda multimilionária do seu estádio, tá? E isso vai pesar nas contas, né? Querendo ou não, o torcedor pode se empolgar, pode ficar aborrecido, mas esse sonho de ter a casa, de ter o estádio, é o pesadelo do Corinthians, né? Infelizmente, essa que é a verdade. Não adianta o torcedor cobrar a diretoria de reforços, de isso e aquilo. Estão vindo muitos reforços. Agora, a conta pode chegar. Essa é a preocupação que a gente tem. O Atlético Mineiro já falou, mas tem uma dívida de mais de 1 bilhão, né? Mais de 1 bilhão de reais. Aí, se você compara a dívida do Palmeiras e do Flamengo, é muito menor.
é muito menor, tem folha salarial muito alta, mas a dívida é muito mais baixa, né? Eu acho que é menos da metade que a do Atlético Mineiro. Se somar a dívida do Flamengo e do Palmeiras, não dá a dívida que tem o Atlético Mineiro. É isso que chama a atenção, entendeu? E como que vai pagar isso aí? Precisa ganhar título, né? Os títulos precisam, diz que tem um plano aí para pagar, tudo bem, né? Tudo bem. Agora é o que eu falei, não dá para a gente confiar que isso vai acontecer. Não dá, né? Porque os valores são muito altos, as cifras são muito altas, né? E é isso que a gente se questiona, né? Qual é o custo de tudo isso? Qual é o preço que vai ser pago depois pela equipe? Espero que, né, repito, eu sou daqueles que quando o investimento vem, eu torço para que dê certo, né? Então a gente tem aí o Atlético, o Palmeiras, o próprio Bragantino, né? Por que não colocar o Bragantino no pote? Fez uma grande contratação recente aí, o Flamengo, o Corinthians, agora eu fico na torcida para ver um retorno. Fico de verdade, porque depois acontece o que aconteceu com o Cruzeiro, é lamentável, né? É uma grande equipe do nosso futebol que a gente não vai ver tão cedo como destaque aí no nosso futebol, né? No futebol não só a nível nacional, mas continental também. Vai ser muito tempo aí para a gente voltar a ver o Cruzeiro figurar aí entre as grandes equipes do futebol brasileiro, né? Vamos seguir o sétimo é o Atlético Goianiense, né? O oitavo o Atlético Paranaense, o nono o Ceará, o décimo o Cuiabá, décimo primeiro o Internacional, décimo segundo o Fluminense, décimo terceiro é aqui que eu queria chegar, Santos, né? Santos havia perdido de 4-0 do Flamengo na 18ª rodada e um jogo que aconteceu na Vila Belmiro. O pessoal do Santos ali no camarote começou a mexer com o Gabigol e aí o castigo veio, né? Vai brincar com quem tá quieto, vai mexer com quem tá quieto, tome 3 gols do Gabigol, né? Tome 3 gols para aprender e aprender a respeitar acima de tudo, né? Porque o Gabigol falou, eu estava feliz de voltar para o Santos. Tem amigos ali, é o clube que, querendo ou não, deu a projeção para o Gabigol. Ele estava feliz de voltar para a Vila. Agora os caras começam a fazer brincadeira, a mexer com o cara, e aí o castigo veio na medida, né? Talvez se nada disso tivesse acontecido, o Santos conseguisse até arrancar um empate, né? Mas não foi isso que aconteceu. Mexeu com a pessoa errada, como o Gabigol próprio falou, mexeu com a pessoa errada, tomou 3 gols, né? Ficou barato ainda, ficou barato, né? Porque houveram muitas outras oportunidades para o Flamengo ampliar o placar. Ficou barato, tá? Ficou barato. Então acho que era aquela coisa, né, do futebol, de aprender a respeitar um pouco mais, né? Porque o cara do outro lado é perigoso, né? O cara do outro lado é perigoso. Então, com isso, a situação do Fernando Diniz já tinha ficado muito delicada. Final de semana agora, Cuiabá e Santos, mais uma derrota. O Cuiabá sai na frente, o Santos consegue empate, aí o Cuiabá arranca mais um gol e vence. E com isso, Fernando Diniz não é mais treinador, tá, da equipe santista, deixa o comando do Santos e o Santos já anunciou que busca um treinador disponível, treinador brasileiro, tá, disponível no mercado. Busca um treinador brasileiro, né? Não vai buscar mais, já teve a experiência aí com o Ariel Roland, né? Não deu certo. Trouxe aí o Fernando Diniz, para mim, um cara que poderia dar muito certo com o Santos, não deu também. E vamos ver agora o próximo treinador que vai vir para o Santos, né? O que vai conseguir fazer, porque o Santos está perigosamente ali na parte de baixo da tabela. Perigosamente eu digo pelo rendimento, né? O rendimento, a sequência de jogos recentes do Santos não favorece, né? Não favorece. Então precisa de uma reação rápida. E a aposta do Santos, obviamente, é aquele choque, né? Choque de cultura. Traz um treinador novo, dá aquele baque e consegue dar uma recuperada. É claro essa estratégia do Santos, mas ela é perigosa também. Ela é muito perigosa. Tá? O Santos já não é mais o Santos de alguns anos atrás, né? O Marinho está machucado, por exemplo,
não tem mais o Soteldo, então o Santos já não é mais a mesma equipe, né? Tem as suas limitações, então é, é, vamos acompanhar aí o mercado, quem que vai vir para o Santos e o que vai conseguir fazer nesse pouco tempo, né? Porque está ali numa situação muito perigosa a equipe santista, 14º Juventude, 15º o São Paulo, também não está nada confortável ainda, 16º Bahia e aí o Z4, o América Mineiro, o Sport, o Grêmio que perdeu do Corinthians, né? Na 18ª rodada, situação absolutamente é, dramática da equipe gremista e a lanterna do campeonato, a Chapecoense, com apenas 7 pontos, nenhuma vitória, né? Então, a situação gremista, só para passar brevemente, extremamente dramática, né? Extremamente dramática. A situação não é fácil, vive um drama, tá? O tricolor gaúcho, e parecia que uma reação ia acontecer e não aconteceu, né? Não aconteceu. Depois daquela derrota para o Flamengo, parece que o caldo azedou de novo, né? Vamos ver se o Felipão consegue pôr ordem na casa mais uma vez para ver se o Grêmio consegue aos poucos ir se recuperando. A situação é muito dramática. A situação é muito difícil. Tá, vamos agora sim pular para a seleção brasileira. Eliminatórias da Copa do Mundo, partida entre Brasil e Argentina, jogo na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, e já haviam boatos antes da partida de 4 jogadores da seleção argentina que não poderiam atuar, né? Por que não poderiam atuar? Porque eles vêm do Reino Unido, né? São jogadores que estiveram no Reino Unido nas últimas semanas. E devido a este fator, devido a este fato, eles deveriam cumprir uma quarentena de 2 semanas antes de poder andar livremente pelo país, né? Sabe, obviamente, que essa quarentena no Brasil é só uma quarentena protocolar, né? Porque ninguém cumpre, né? Vamos ser sinceros, assim, me perdoe aqui, talvez uma meia dúzia deva cumprir a quarentena de fato. Agora, você acha que o Casagrande falou isso, né, no, no Globo Esporte, né? Falou, se fosse qualquer outro cara anônimo que tivesse vindo pro Brasil, cara, com esse calor que tá fazendo aqui, o cara já iria pra praia e à noite tava indo pra balada e ninguém ia falar nada, né? Agora são 4 jogadores da seleção argentina. Aconteceu aquele show pirotécnico, né? De 5 minutos de partida, entra os agentes da Anvisa e da Polícia Federal, interrompem a partida, porque os jogadores estavam ali atuando de forma irregular e deu no que deu, né? A Anvisa se defende, né? Obviamente a Anvisa se defende e diz que os jogadores mentiram ali, né? Deram informações falsas dizendo que não haviam passado pelo, pela região do Reino Unido e depois, quando a Anvisa tentou notificar, eles foram fugindo, né? Foram fugindo, se trancaram no hotel, depois se trancaram ali no vestiário. Os agentes não conseguiram entrar no vestiário para notificar os jogadores, eles entraram em campo e essa foi a única forma de conseguir mandar essa notificação. Agora, com todo respeito, né? Com todo respeito a qualquer argumentação que a Anvisa possa usar, qualquer mandado, é, cara, você vai qualquer juiz, vai na justiça, pega qualquer mandado, arromba a porta do hotel, arromba a porta do vestiário e notifica os caras, né? Enfim, eu acho que haviam meios mais simples disso acontecer, né? E o Casagrande falou também, a Argentina treinou no sábado. Por que essa notificação não aconteceu no treino da Argentina no sábado, né? Não sei, talvez os caras aleguem que não conseguiu entrar no estádio, não deixaram, enfim, pode alegar qualquer coisa, né? Mas houve tempo útil e hábil, né, para que, ainda mais numa situação como essa, né, de muita visibilidade dos caras conseguir o mandado e, enfim, conseguir fazer isso de uma forma muito mais discreta do que foi, né? Mas, enfim, não critico, né? Eu acho que a partida foi interrompida porque houve aí, obviamente, negligência por parte
da delegação argentina, né. Então, assim, existem coisas erradas dos 2 lados. Aqui eu critico parte aqui das autoridades brasileiras, mas a delegação argentina, sem dúvida nenhuma, também faltou com respeito, eh eh eh, infringiu uma série de leis, né, primeiro por fazer a declaração falsa ali, depois não cumprir com a quarentena, então houveram erros de ambas as partes, né. Houveram erros de ambas as partes, mas o vexame é brasileiro, né. O vexame é brasileiro, infelizmente, né. O Brasil, infelizmente, não tem condições de ter maturidade, né. As autoridades brasileiras faltam um pouco de maturidade para combater a pandemia, né, porque: "Ah, mas são estrangeiros, eu não posso esculachar com os caras", não é esculachar, cara, é o mínimo, cara, assim, é você ir com uma ordem judicial, apresentar para os caras, invadir, chamar a força policial necessária para você fazer a notificação. É uma coisa simples, mas não, esperaram o jogo começar para acontecer aquele show, né, aquela aquele espetáculo pirotécnico, né. Infelizmente, o que a gente viu e aí a história, né, agora está na história. O que a gente viu foi de uma infelicidade e eu repito, não estou aqui só pondo culpa nas autoridades brasileiras não, tá. Os argentinos, se for de fato o que aconteceu dos caras se trancarem no hotel, se trancarem no vestiário para a polícia não entrar, cara, é de uma infantilidade, e não só de uma infantilidade, né, eu peço perdão da palavra aqui a quem se ofender, mas é de uma imbecilidade também, você quebrar protocolos de saúde pública de um país que não é seu, né. Você está de visitante no país, cara. Cara, isso é uma aberração também o que os jogadores argentinos fizeram. Me perdoe a quem se ofender, mas é uma aberração. Não se vai na casa dos outros e desrespeita e acha que é dono da casa do outro, cara. Assim, é o mínimo de educação, né? É um mínimo de educação e respeito com as vidas que foram perdidas nessa pandemia. E os caras aparentemente não têm respeito algum, né? Falaram que não iriam jogar se os jogadores não entrassem em campo. Houve aí um lobby aí da CBF para tentar a liberação, enfim, ficou por elas e elas, os caras entraram em campo, não tinha autorização especial para atuar e, e deu no que deu, né? E é o que eu falei, o resto é história. Então a gente vai conviver com essa notícia aí por mais alguns dias, até a gente saber de fato o que, que a FIFA vai decidir, né? Porque a Conmebol falou que a partida foi suspensa, cancelada, né? Não sei qual o termo correto foi usado, mas que agora cabe à FIFA a decisão final do que vai acontecer com essa partida, né? Calendário não tem, tá? Não tem calendário para isso acontecer. Então a FIFA vai decidir, né? Se for um WO, se vai remarcar, enfim, o que, que vai ser dessa partida. Porque a Argentina quis sair de campo, a Argentina não quis jogar com os jogadores, né, com os 4 jogadores que vieram da Inglaterra. Então, se foi WO, se não foi, a FIFA disse que já tem as documentações ali e no tempo certo vai tomar a sua decisão final. Então a gente vai repercutir, a gente vai ficar de olho até sair, tá, essa, essa decisão final aí da FIFA sobre o que, que vai acontecer com essa partida, né? Se vai considerar como uma partida jogada, se vai remarcar, se vai continuar da onde parou, enfim. Só o tempo vai dizer, mas sem dúvida nenhuma, né? O vexame é brasileiro. O vexame é brasileiro. A gente vai ficar com mais uma herança aí, né, do papelão, né, do papelão que é a forma como o Brasil vem gerenciando a pandemia, né? Lamentavelmente é isso. Né? Peço desculpas a quem se ofender, mas é isso. Porque, repito, jogadores argentinos faltaram com respeito ali, infringiram uma série de leis. Possivelmente muita gente que queria ver alguns deles saírem presos ou deportados, sem dúvida, né? Faltaram com respeito, foi um desrespeito imenso, né? Não só com o povo brasileiro, mas com o povo argentino e com a população mundial, né? E você ter um mínimo de respeito com as vidas que foram perdidas na pandemia.
Mas sem dúvida nenhuma, as autoridades brasileiras poderiam ter feito um pouco mais, poderiam ter agido de forma mais contundente para que a coisa não acontecesse como aconteceu, né? Esse show aí que aconteceu dentro de campo, paralisando a partida. E com isso eu fecho o podcast de hoje. Quero desejar para todo mundo aí uma ótima semana que já começou agitada, né, com essa partida aí entre Brasil e Argentina. Desejar para todo mundo aí uma ótima semana, né? Fica o meu convite sempre aberto, né? Quiser que eu comente de outra modalidade do seu clube de coração, deixa aí o comentário aí embaixo, a gente vem no próximo podcast, a gente tenta trazer um pouco mais de debate para vocês, tá certo? Galera, forte abraço e até o próximo podcast. Tchau.